Cássio Rodrigo. Ele era um jovenzinho de 16 anos de idade. E ele caiu literalmente com a Bíblia, com a palavra de Deus nas mãos, quando ele foi atingido por um caminhão numa rotatória. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava a caminho para a igreja, para a nossa igreja. Ele não estava indo para uma boate, ele não estava indo para uma festa, ele não estava indo para um bar, ele não estava indo nem sequer para a casa de um amigo ou de um parente. Ele não estava indo para um lugar qualquer, ele estava indo para a casa de Deus. Coincidência ou não, durante aquela semana, eu observei algumas fotos do próprio Cássio Rodrigo segurando a Bíblia em várias cenas dentro da igreja. Alguém que cuidava do site para nós colocou a foto do Cássio, e ele apareceu algumas vezes durante a semana segurando uma Bíblia nas mãos. E aí eu me perguntei, depois, por que a foto? Por que a Bíblia nas mãos? Deus sabia. Uma criancinha alfabetizada de 5 anos de idade, ela ganhou uma Bíblia e ela passou a sublinhar a palavra Deus em todos os lugares onde a palavra Deus aparecia. A princípio, a mãe da criança pensou que ela estivesse brincando e rabiscando a palavra de Deus, mas antes de repreendê-la, antes de julgá-la, a mãe perguntou: por que você fica sublinhando a palavra Deus em sua Bíblia? E a criança, com muita sabedoria, respondeu para sua mãe: para que eu possa saber onde encontrá-lo quando eu precisar dele. Para que eu possa saber onde encontrá-lo quando precisar dele. E nesta noite nós sabemos, jovens, que nós podemos encontrar Deus nas Escrituras Sagradas. Assim como aquela criança, o Cássio Rodrigo sabia onde encontrar Deus. E por essa razão, ele estava segurando a Bíblia nas mãos quando morreu a caminho para a igreja. O salmista, ele disse: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. E a palavra despojo quer dizer um grande prêmio, quer dizer algo precioso e valioso. Então, o que o Cássio Rodrigo encontrou de tão valioso na Bíblia, que ele não podia encontrar em nenhum outro lugar? Ele encontrou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não encontrou sociologia, mas salvação. Ele não encontrou dinheiro, mas redenção. Ele não encontrou cultura, mas transformação. E ele não encontrou homens, mas ele encontrou Jesus Cristo. No nosso primeiro ano de ministério, por volta das 13 horas, eu recebi a notícia que um vizinho jovem de 16 anos tinha acabado de tirar a sua vida. Na verdade, nós ouvimos o tiro de dentro da nossa casa. Ele havia batido o carro do pai e, com medo do pai, ele cometeu suicídio com um tiro na própria cabeça. O Cássio Rodrigo não estava fugindo do pai, não estava com medo do pai, ao contrário, ele estava fazendo a vontade do pai dele, indo para a igreja. Ele também não tirou a sua própria vida, mas a deu nas mãos de Deus. Então, nesta noite, por que devemos nos lembrar de Deus nos dias da nossa mocidade? Primeira razão, jovens, sofrimento faz parte da vida. Jovens, sofrimento faz parte da vida. Lemos no versículo 8 do capítulo 11: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Não importa quantos anos você viva, muitos ou poucos anos, todos os seres humanos vão enfrentar sofrimento nesta vida.
ricos e pobres, brasileiros ou de outra nacionalidade. O sofrimento, no entanto, ele pode ser uma espada de dois gumes. Pode servir para nos aproximar de Deus ou para nos afastar de Deus. No caso de um homem chamado Gerson Gomes, cuja família frequentava a nossa igreja, o sofrimento serviu para trazê-lo ao Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem religioso, ele era moralista e ele tinha fé em Deus, mas não era salvo. Certo domingo à noite, num culto parecido com o de hoje, uma de suas filhas conseguiu trazê-lo à igreja. Na hora que eu fiz o apelo, ao invés de vir à frente para receber Jesus, ele se segurou nas cadeiras para não sair do seu lugar. Ele estava debaixo de convicção, mas o orgulho era grande demais. Lá fora, depois do culto, ele me repreendeu e me pediu para deixá-lo em paz. Nunca mais que eu falasse de Jesus Cristo a ele. Na manhã seguinte, segunda-feira, ele teve um ataque cardíaco. Foi parar quase morto no hospital. Naquela tarde eu o visitei e agora ele estava pronto para receber Jesus Cristo. E 5 dias mais tarde, ele foi para o céu. Infelizmente, o sofrimento faz parte da vida e pode servir para nos aproximar de Deus ou para nos afastar de Deus. E o sofrimento tem várias facetas. Hoje à noite mesmo, há pessoas sofrendo por causa de enfermidades físicas, dores pelo corpo, diagnósticos incuráveis. Há pessoas também que estão sofrendo por causa de problemas financeiros, materiais. Estão padecendo necessidades materiais e financeiras. E o pior tipo de sofrimento é o emocional. Há pessoas que estão tristes, há pessoas que estão depressivas, há pessoas que estão vazias por dentro, há pessoas que não encontram satisfação na vida. Também há pessoas que estão sofrendo de saudades, porque estão sentindo a falta de alguém que partiu, quer seja desta vida, ou talvez da cidade ou do país. E assim, meus amados, nós estamos convivendo com muito sofrimento, e sofrimento faz parte da vida. E nesta noite eu quero convidá-lo a usar todo e qualquer sofrimento para aproximá-lo ainda mais de Deus. Jesus fez esta promessa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Jesus Cristo pode aplacar a nossa dor. Só Jesus Cristo pode aplacar o nosso sofrimento. Alguns anos atrás, eu fui chamado às pressas para evangelizar 2 jovens, abaixo de 20 anos de idade, que estavam morrendo de AIDS. Naquela época não havia o tratamento que há hoje, e as pessoas morriam muito mais depressa por causa desta doença. E quando eu entrei no hospital, as enfermeiras não me deixaram entrar no quarto, porque os jovens estavam soltando muitas secreções. E eu tive que falar com eles a uma certa distância. Mas a mãe de um deles estava ali do lado da cama, enxugando as secreções do filho com um pedaço de pano. E ela não se importava com o risco que porventura estivesse correndo. Mas eu me aproximei o máximo possível e eu preguei o evangelho. E eu disse: jovens, eu não sei o que vocês estão sentindo, eu não sei o que vocês estão passando, mas eu conheço um que se simpatiza com vocês, conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, a sua aflição, Jesus Cristo. E Ele carregou sobre si todas as suas enfermidades, Ele levou sobre si todas as suas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras podemos ser sarados. E naquele dia os 2 jovens, chorando, receberam Jesus Cristo como Salvador. E naquela mesma semana, os 2 vieram a falecer. Infelizmente,
O sofrimento faz parte da vida, mas ele pode ser usado não para nos tirar da igreja, amém, irmãos? Não para nos afastar de Deus, amém, irmãos? Não para nos escondermos debaixo de uma cama, mas para nos aproximar de Deus e nos fazer reconhecer que sem Deus nada somos neste mundo. Além disso, os sofrimentos são muitos. Foram muitos e serão muitos. Salomão disse, porque hão de ser muitos. O jovem tem a tendência de pensar que ele é inabalável. Nada pode atingi-lo, nada pode afetá-lo. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz para os jovens, verso 10: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são, diga alguém, vaidade. A sua mocidade, a sua juventude, a sua adolescência são vaidade. Vaidade quer dizer algo vazio, algo sem alicerce, algo sem continuidade. Certa vez eu estava com meu sogro no IML de São Paulo, no mês de julho, fazia muito frio, e nós estávamos tentando liberar o corpo de um jovem que viera do Nordeste, tentar a sorte na grande cidade, mas ele morreu naquela época de uma doença desconhecida. E durante o tempo que ficamos ali, aguardando pelo corpo daquele jovem, apareceram vários outros corpos de jovens, principalmente de jovens, chegando para serem examinados. Sim, o sofrimento faz parte da vida, mas pode ser usado para nos aproximar de Deus. E a boa notícia é que há muito sofrimento que podemos evitar se estivermos dentro da vontade de Deus. Muito sofrimento pode ser evitado se andarmos com Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aqui Jesus está nos ensinando que paz não é ausência de problemas, não é ausência de desafios. Paz é um estado de espírito. Apesar de tudo que esteja acontecendo conosco, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos em quem temos crido, e nós estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Então, jovens, lembra-te do teu Criador, porque os sofrimentos são muitos. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é enganosa, a paz do mundo não tem valor, mas a paz de Jesus Cristo é eterna, é para sempre. Para ser feliz nesta vida, então, você precisa principalmente aceitar, receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem tem certeza que é salvo, diga amém. Amém. Este é o primeiro passo para que você possa saber lidar com problemas, desafios e sofrimento. A Bíblia diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A boa notícia nesta noite é que não há nada que você e eu tenhamos feito de errado, que Jesus Cristo já não pagou, que Jesus Cristo já não sofreu por isso. Talvez você esteja sofrendo por causa de alguma decisão errada, mas mesmo assim tenha certeza que Jesus Cristo levou aquele pecado sobre si no madeiro, e por isso nesta noite Ele é a sua única esperança para a salvação da sua alma e transformação da sua vida.
Lembra-te do teu Criador, porque os sofrimentos serão muitos. Não importa se você ganhe dinheiro ou perca dinheiro, não importa se você possui boa saúde ou uma saúde fraca, sofrimentos virão para todos os seres humanos. E segundo, o futuro é algo desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu conheço alguém que já esteve lá e ele sabe. Eu não sei o que vai acontecer com você daqui a 10 anos, mas eu conheço alguém que já esteve lá e ele sabe. Por isso, Salomão disse: lembra-te também do teu Criador agora, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Deus já viu os maus dias, Deus já esteve nos maus dias, e Ele voltou para lhe dizer: lembra-te de mim agora, e eu poderei livrá-lo durante os maus dias. Se soubéssemos que o Cássio Rodrigo iria morrer naquela noite a caminho para a igreja, teríamos cancelado o culto, para assim evitar a morte dele, mas não sabíamos. Só Deus conhece o que vai acontecer no futuro. Há um hino muito bonito, intitulado Nada Sei Sobre o Futuro. E uma das estrofes diz assim: muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura a minha mão. Quando nós chegarmos lá, esse amigo estará segurando a nossa mão. Amém, irmãos? Só uma maneira de garantirmos o futuro, e não é acumulando dinheiro nem riquezas, muito menos aproveitando a vida agora, mas aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vivendo por Ele e aceitando o senhorio dele sobre a sua vida. Não mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer que eu faça. Eu fui salvo por Jesus Cristo depois de ouvir uma história verídica. Eu era criança, talvez 12 aninhos de idade. Pastor Josué Félix estava visitando a igreja e eu também. E ele pregou uma mensagem, e nesta mensagem ele contou uma história de um jovem chamado João. Quando João completou 18 anos de idade, ele comprou uma CB 400, uma moto muito famosa dos anos 80, CB 400, da Honda. João cresceu na igreja, mas nunca havia sido salvo, nunca havia aceitado Jesus Cristo pessoalmente. Ele era apenas religioso, mas ainda não havia nascido de novo, e o pastor sabia disso, e o pastor sempre dizia: João, quando você vai se converter a Jesus Cristo? Quando você vai aceitá-lo como Senhor e Salvador? E João honestamente dizia: um dia, pastor, eu ainda sou jovem, agora eu quero aproveitar a vida, eu quero sair com os meus amigos, eu quero me divertir, eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer lugares. E apesar disso, de vez em quando, ele aparecia na igreja. E naquela noite, ele apareceu para exibir a sua moto. Ele chegou no final do culto, ele estacionou na frente da igreja, ele acelerou a sua moto. Todos foram ver a linda moto do João, agora com 18 anos de idade. Mas o pastor Josué Félix não perdeu a oportunidade, elogiou a moto, mas em seguida disse: João, agora é a hora para ser salvo, receba Jesus Cristo, sirva Jesus Cristo. E João disse: não, pastor, agora é hora de aproveitar a vida, agora é hora de curtir a vida. Quando eu envelhecer, eu aceito Jesus. E ele acelerou a moto, e ele saiu da porta da igreja, e ali na frente, menos de 100 metros, um caminhão topou com ele e o esmagou por completo.
Os irmãos da igreja correram para tentar ajudá-lo. O pastor Josué chegou perto do corpo e ouviu o João dizendo bem baixinho: tarde demais, pastor. E morreu. Eu ouvi essa história, não resisti e não quis que fosse tarde demais para mim. Amém, irmãos? Anos mais tarde, pregando na igreja do pastor Josué Félix, eu perguntei se essa história era verdadeira, era real, e ele confirmou que era exatamente assim. Preste atenção, ser jovem não é garantia de vida longa, mas aceitar Jesus Cristo é garantia de vida eterna. Ser jovem não lhe garante vida longa, mas aceitar Jesus Cristo lhe garante vida eterna. Precisamos nos lembrar de Deus, porque o sofrimento faz parte da vida, e Jesus deseja salvá-lo. Segunda razão, porque precisamos nos lembrar de Deus na mocidade: o juízo divino é algo certo, pode contar com o juízo de Deus. Salomão disse sarcasticamente, ironicamente: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Em outras palavras, eu não vou seguir meus pais, eu não vou seguir minha igreja, eu não vou seguir meus professores da escola bíblica dominical, eu não vou seguir os apóstolos, eu não vou seguir os profetas, eu não vou seguir a Bíblia. Eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir os meus olhos. E você pode fazer isso. Deus está lhe dando esse direito. Sabe, porém, que por todas essas coisas que você escolheu, te trará Deus a juízo. Mas cedo ou mais tarde, você irá responder por todas as suas decisões. Certamente, o Cássio Rodrigo estava preparado para se encontrar com Deus. Quando ele tinha 9 aninhos de idade, ele fez uma decisão ao lado de Cristo. E ele confirmou a decisão dele alguns dias antes de morrer, por incrível que pareça. E assim como Cássio, um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos prestar contas a Deus. Veja o que Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Existe só uma maneira de sermos absolvidos, é através do precioso sangue de Jesus Cristo. Primeiro, vamos prestar conta dos prazeres ilícitos. Jovem, Satanás é um verdadeiro artista. Ele pinta o pecado de várias cores, ele mostra o gozo do pecado, mas ele nunca mostra o resultado do pecado. Paulo disse em 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Muitas pessoas pensam que este versículo foi direcionado para os jovens. Também, mas foi direcionado para todos nós. Paulo disse para homens adultos, para homens velhos, para homens jovens, para mulheres adultas, mulheres velhas, mulheres jovens. Ele disse: não siga a paixão da mocidade. Não deixe com que os desejos da mocidade controlem em qualquer momento que seja a sua vida. Antes, procure ter comunhão com pessoas de bem, pessoas que amam a Deus, pessoas tementes a Deus. E essas pessoas estão na igreja, amém, irmãos? Eis o nosso lugar. O Cássio Rodrigo
estavam buscando amizades certas dentro da igreja. Seus amigos eram puros, invocavam o nome do Senhor. No dia do seu funeral, seus amigos choravam copiosamente, davam as mãos, cantavam enquanto o caixão era sepultado e prometiam para o Cássio que iriam viver para Cristo até o reencontro de todos eles no céu. E tanto quanto eu saiba, aqueles jovens hoje adultos estão cumprindo a sua palavra até os dias de hoje. E além dos prazeres ilícitos, vamos prestar conta das nossas escolhas. Certo, Salomão disse: anda pelo caminho dos teus olhos, anda pelo caminho do teu coração, mas vamos prestar conta das nossas escolhas. Provérbios 16, 25 diz: há um caminho, que quer dizer escolha, que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E muitos jovens estão andando hoje à noite de acordo com seus próprios olhos, de acordo com o seu próprio coração. Mas o que o coração faz? O coração pede para não vir à igreja. O coração pede para não fazer amizades cristãs. O coração pede para não ler a Bíblia. O coração pede para não orar a Deus. Então, nesta noite, não escute o seu coração. Não deixe o seu coração te dominar. Antes, domine você o teu coração. Qual é a única maneira que um jovem pode purificar o seu caminho? O salmista responde: seguindo a palavra de Deus. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Um jovem queria muito purificar o seu coração, purificar o seu caminho, mas os seus amigos de escola viviam o convidando para festejar. Ele foi para o pastor e disse: pastor, agora eu sou salvo, eu sou convertido, não quero mais festejar com os meus amigos, porque eu sei o que acontece naquelas festas. Como que eu faço para largar os meus amigos? E o pastor disse: você não precisa largá-los, basta falar de Cristo a eles, basta viver o seu testemunho perante eles, e eles irão largar você. Se você viver de acordo com o que Deus quer, eles não mais querão ser seus amigos, e eles irão abandonar você. Jovens, o sofrimento faz parte da vida, e o juízo de Deus é certeiro, é certo também. E em terceiro e último lugar, devemos nos lembrar de Deus, porque a juventude é uma vaidade, a adolescência é uma vaidade, e apesar disso, os jovens acham que sabem mais do que os adultos, e às vezes sabem mais do que os adultos, mas não são mais sábios do que os adultos. Hoje a informação é instantânea, e às vezes um jovem sabe mais de internet, sabe mais de computação que os pais, mas nunca terão mais sabedoria que os pais. Amém, irmãos? Nunca terão. A juventude é uma vaidade. Salomão disse: afasta, pois, a ira do teu coração. Vocês já viram jovens irados? Eu já. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quer dizer vão, quer dizer vazio, quer dizer sem conteúdo. Salomão está dizendo que a juventude não passa de um sonho, principalmente quando não se vive para Deus. Como então podemos aproveitar a vida e a juventude ao mesmo tempo, sem ofendermos a Deus? Eu sempre falo, eu tive a melhor mocidade possível. Eu não me arrependo praticamente de nada. Minha mocidade foi
plena. Minha juventude foi plena. Eu aproveitei a minha juventude da melhor maneira possível. Principalmente porque jamais abandonei a palavra de Deus. É possível então você viver uma vida plena sem desperdiçá-la. Primeiro passo: aceite Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Aceite. Veja o que Salomão disse no final do capítulo: de tudo que se tem ouvido, o fim a conclusão teme a Deus. Quantos têm temor de Deus? Temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer realmente quer dizer ter medo de Deus, mas é um medo reverencial e não um medo neurótico. Eu não tenho medo neurótico de Deus, mas um medo reverencial do meu Pai Celestial. E dever quer dizer obrigação e responsabilidade. Então, jovens, vocês também têm obrigações para com Deus, deveres para com Deus, e vocês precisam temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Como você pode então aproveitar assim a sua mocidade? Aceite a Cristo antes que seja tarde demais e remova o mal da tua vida antes que seja tarde demais também. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe o que eu estou fazendo. E nem preciso saber, mas você pode saber agora. Deus sabe, e você pode se desprender do pecado hoje à noite e sair daqui pronto para uma nova vida. Veja o verso 10: afasta, cabe a você afastar, pois a ira do teu coração, e cabe a você remover da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Além de salvar a sua alma, Jesus também tem o poder de transformar a sua vida. O apóstolo Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas essa transformação, ela não é instantânea, ela é um processo. Mas começa hoje à noite, começa agora mesmo. Você se lembra da borboleta no processo de transformação, metamorfose? Puxa, ela é feia demais. Ninguém dá nada para aquele inseto, mas dando tempo, ela vai se tornar numa linda borboleta, colorida, e vai trazer vida para o jardim de Deus. Amém, irmãos? E se você tiver paciência, Deus também vai transformá-lo numa pessoa bonita, vai transformá-lo numa pessoa idônea, vai transformá-lo numa pessoa pura. Mas você precisa ter paciência consigo mesmo, lembrando que essa transformação é um processo. Mas cabe a você afastar o mal, remover o mal da sua própria vida. Muitas pessoas pensam no que vão perder caso aceitem a Jesus Cristo, caso façam uma decisão com Cristo. Mas muito mais é o que elas irão ganhar. Vão ganhar a vida eterna, vão ganhar gozo, paz, alegria e satisfação, e não vão mais precisar ficar preocupadas com o dia de amanhã, porque tudo ficará sob os cuidados de Deus. O Cássio Rodrigo ganhou a vida eterna. Ele não sabia quando iria precisar dela, né? Quando ele aceitou a Cristo com 9 aninhos de idade, quando ele renovou a sua decisão com 16 anos de idade, ele não sabia quando iria precisar dela, mas quando precisou, ela estava lá. E ele sacou a vida eterna, amém, irmãos? E acordou nos braços
de Cristo. Arrependimento. Meia volta. Sempre foi a pregação dos profetas e dos apóstolos. Jeremias, ele não foi aprisionado em uma cisterna, em um calabouço, porque ele vivia pregando amor, porque ele vivia dizendo: sorria, Jesus te ama. Mas ele pregava: arrependei-vos. João Batista não foi decapitado, porque ele dizia: Deus ama a todos, mas porque ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do juízo eterno? Só arrependimento de pecados e transformação de vida irão nos garantir vitória. Jovens, a igreja não deve pregar o que vocês gostam de ouvir. Nós teríamos mais jovens de sábado à noite, eu sei, e nós teríamos mais jovens na igreja se estivéssemos aqui com uma guitarra elétrica ou com uma bateria elétrica, e se os nossos corinhos e hinos fossem sensuais, mexessem com o nosso corpo. Eu sei que nós ganharíamos muito ibope, mas a igreja não está aqui para lhe dar o que você quer, a igreja está aqui para lhe dar o que você precisa. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade nesta noite é que você precisa aceitar a Cristo e viver por Ele, antes que seja tarde demais. Foi assim que o Cássio Rodrigo aprendeu a amar e respeitar os seus pais, e ele aprendeu a amar e respeitar os seus amigos de igreja, e ele saía do outro lado da cidade, mais de 20 quilômetros de distância, se eu não me engano, para se encontrar com os jovens na igreja. Mas o que significa aceitar a Cristo? Alguém me diga, por favor. Entregar-se a Ele sem reserva, sem hesitação, como um paciente se entrega nas mãos do cirurgião cardíaco. Eu não podia encontrar uma ilustração melhor do que esta. Entregar-se a Jesus como você se entregaria na hora de uma cirurgia cardíaca. Você está completamente vendido. Você está completamente rendido. É assim que nos entregamos a Deus. Amém, irmãos? Termino esta mensagem repetindo aqui as palavras do rei Salomão em Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Vamos ver. Lembre-se de Deus, porque a vida é cheia de sofrimento. Lembre-se de Deus, porque o juízo é certo. Lembre-se de Deus, porque a juventude é uma vaidade. Daqui a pouco você vai estar fazendo como o pastor Márcio, para não dizer pastor Rômulo, colocando cremezinho debaixo dos olhos, cremezinho debaixo da papada. Você só não pode pintar o cabelo, mas o resto. Por quê? Porque a juventude é uma vaidade. Quando o edifício Joelma pegou fogo na cidade de São Paulo, lembra disso, Walter? Lembra, Cleto? Edifício Joelma. Nos anos 70, né? Nós aprendemos isso na escola, mas vocês viram pessoalmente, né? Eu morava em Goiânia, então eu vi cenas depois, mas vocês aqui de São Paulo, acho que viram tudo ao vivo.
Várias pessoas se jogaram do alto do edifício e morreram com a queda no chão. Mas olha o que aconteceu. Certo bombeiro alcançou o último andar do prédio com a sua escada. Um jovem estava dentro da sala, perto da janela. Ele não tinha outra opção. Era confiar no bombeiro ou perecer nas chamas do fogo. O bombeiro, aquele bombeiro, ele foi o único caminho para aquele jovem. Ele foi a única salvação para aquele jovem. Assim é Jesus Cristo. Não há salvação nos estudos, não há salvação na profissão, não há salvação nos prazeres, não há salvação na sua carne. A única esperança, a única salvação que existe é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida, Ele é a única salvação. Hoje à noite você precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador, e se você já o fez, você precisa decidir seguir Jesus Cristo e ninguém mais, e nada mais. Vamos fechar os olhos e vamos orar.